o Portal Desacato faz uma homenagem aos trabalhadores e trabalhadoras no seu dia, 1º de maio. Desta vez é sobre um velho sonho da Cooperativa Desacato, lançar o JTT, Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras em TV Web. Hoje você conhece um pouco do que vem por aí. Primeiro jornal de TV Web da classe trabalhadora, aqui em Santa Catarina. É o jornalismo de resistência dando voz aos trabalhadores. Aqui você fica informado sobre as notícias locais, estaduais, nacionais e internacionais. Tudo isso para você. Confira esta edição e tenha o 1º de maio que você merece. Veja a luta das mulheres na greve geral em Florianópolis. A reportagem é de Janaína Machado e Maiara Santos. Movimento LGBT, movimento de mulheres, negros e negras, pessoas com deficiência, todos e todas somos trabalhadoras e todas merecemos direito, hoje e sempre! A luta das mulheres neste dia histórico para esse país, que é um dia de greve geral das trabalhadoras e dos trabalhadores, é a luta cotidiana das mulheres por direitos, porque nós somos cidadãs, nós temos jornadas triplas, nós contribuímos com a Previdência e nós não vamos deixar esse governo corrupto, esse Congresso corrupto, acabar com direitos históricos conquistados também na luta, porque esses direitos não vieram à toa, eles vieram de luta. E a luta não vai deixar que esse governo machista, misógino, composto por personagens que nós sabemos as suas histórias, retirem os direitos de quem trabalha, de quem realmente movimenta esse país. Enquanto o governo anistia os bancos em pagar bilhões, nós, trabalhadores, estamos tendo os nossos direitos simplesmente cortados e desconsiderados. As mulheres negras no dia 28 de abril, elas têm uma participação muito importante porque já têm os direitos inibidos pela posição que elas ocupam, né? Então todas as reformas propostas pelo governo ilegítimo que nós temos hoje afetam mais justamente por elas já terem uma posição desprivilegiada. Então nós temos que participar para ter o nosso espaço, para ter os nossos direitos reconhecidos e para mais uma vez lutar contra o racismo. Quando a gente pensa que vai fragilizar, precarizar, né, o trabalho de todos, da mulher, a gente tem que ter uma atenção maior, né? Então a gente tem que estar sempre na luta. Hoje a gente vive num mundo onde as mulheres negras têm os piores postos de trabalho, na maioria das vezes são terceirizadas, né? A maioria das mulheres operárias é negra, né? Então falar hoje, né, de revolucionar esse país, de fazer uma greve geral é falar de atingir essas mulheres negras que estão nesses postos de trabalho, é falar que, por exemplo, as mulheres trans têm uma expectativa de vida de 35 anos, né? Então como é que a gente vai falar de reforma de previdência para uma pessoa que mal tem uma carteira assinada, que mal tem uma expectativa de vida, né? Estou aqui pelo meu filho, estou aqui pela minha filha, estou aqui por todas as mulheres, estou aqui por todos os homens e por todas as crianças. Porque nós temos que, através do nosso exemplo, educar quem está começando, quem está vindo aqui. Isso aí o que está acontecendo é um absurdo. Algum número X que está garantido o seu salário, estão lá em cima decidindo pela maioria do povo. Esse é porque que eu estou aqui, mesmo aposentada há 5 anos. O momento de luta é para que as mulheres busquem evolução daquelas políticas públicas para as mulheres que estavam sendo construídas, né? A gente teve no Brasil nos últimos 20, 30 anos políticas para as mulheres que até então não eram vistas, possibilidades diferentes para as mulheres que até então não eram vistas. E eu penso que se não fizermos luta agora, teremos um grande retrocesso. Então, por nenhum direito a menos para
pessoas do Brasil e por nenhum direito a menos para as mulheres. Temos jornadas triplas, nós trabalhamos fora, nós cuidamos dos filhos, nós cuidamos da casa, historicamente o cuidado foi atribuído a nós. E esse cuidado, ele nos esgota também, ele nos tira horas e horas de trabalho a mais que não são remuneradas. Então a mulher se aposentar com alguma idade anterior ao homem não é um privilégio, é um direito muito importante das mulheres. As mulheres rurais, elas há pouco tempo conquistaram a aposentadoria, há pouco tempo conquistaram o direito de ter seu nome no registro da terra para poder se aposentar, para poder ser uma cidadã. Vamos imaginar que a perda dos nossos direitos vão afetar diretamente a nossa saúde, o nosso bem-estar como mulheres, como mães, porque... Por exemplo, eu morei nos Estados Unidos, lá as mulheres não têm direito à licença maternidade. Lá eu vi mães entregando seus bebezinhos de 5 dias para outras pessoas cuidarem porque elas tinham que trabalhar. Então a gente acaba se espelhando, né? Essa nossa sociedade burguesinha acha que aquela sociedade é uma sociedade que a gente tem que se orgulhar. Mas aonde eu morei, que era no sul dos Estados Unidos, na Louisiana, eu vi muita tristeza, eu vi muita doença por causa da falta dos direitos de trabalho. Não tem direito a férias, não tem direito a 13º, não tem direito à licença maternidade. E da forma como nós estamos perdendo nossos direitos aqui nesse país, estamos deixando de ser cidadãos e nos tornando empresas, porque é isso que querem fazer com toda essa nova política, a gente vai ser uma sociedade doente. E não é isso, a gente não está na vida para adoecer, a gente está na vida para produzir, para ser feliz, né? Todas as centrais sindicais, movimentos estudantis e várias organizações do país convocam para a greve geral do dia 28 de abril. Mobilizações acontecem no país inteiro. Aqui em Santa Catarina, no extremo oeste, em Maravilha, a equipe de jornalismo do Portal Desacato fez a cobertura e acompanhou desde cedo essa movimentação. A reportagem é de toda a equipe e da repórter e jornalista Cláudia Weiman. El pueblo unido jamás será vencido. 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 De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Olá para quem nos acompanha por meio do Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras. Hoje nós apresentamos essa edição do JTT, diretamente da cidade de Maravilha, onde acontece o ato de mobilização, nesse dia 28 de abril, dia de greve geral em todo o país. Trata-se, além de repudiar as reformas, hoje também denunciar esse governo brasileiro, governo golpista e todo esse sistema de morte, que há muito tempo tem explorado de uma maneira tão brutal os trabalhadores e trabalhadoras, camponeses, camponesas, operários e operárias. Nessa edição do JTT, a gente mostra esse grande interior de lutas. Essas reformas, nós chamamos elas de reformas da morte, pois elas vão retirar direito dos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é nesse sentido que em todo o Brasil hoje, os movimentos populares, a Frente Brasil Popular, os movimentos da Via Campesina, sindicatos rurais e urbanos, estão se mobilizando em defesa dos nossos direitos. Estamos reunidos aqui, camponeses, agricultores familiares, professores, enfim, trabalhadores urbanos das mais diversas categorias, para expressar nosso descontento com esse governo golpista e com as ações que ele tem tomado, principalmente no que se refere à retirada de direitos da classe trabalhadora para reforçar os privilégios que a elite tem nesse país.
escrachamos o deputado golpista, fascista, o Maldani, o qual vota contra os trabalhadores e fala muito claro que ele vota porque os empresários fazem o pedido. Então esse dia de greve, esse dia 28 de abril, com certeza vai ficar marcado na história de luta da classe trabalhadora. O dia que os trabalhadores vão às ruas para chamar a atenção da classe política, dos deputados e do governo federal e denunciar a votação de retirada dos direitos que esses parlamentares estão fazendo e dessa luta histórica da classe trabalhadora. Esse momento marca um momento histórico, porque o golpe foi dado, não conseguimos segurar. Mas esse é o momento da classe trabalhadora se organizar para derrubar os golpistas. Afinal de contas, são nossos direitos que estão sendo arrancados. É necessário que, mais do que isso, as bases voltem a estudar, os dirigentes voltem para a base, porque nós precisamos avançar na consciência de classe. E nós, da Pastoral da Juventude Rural e Pastoral da Juventude do Meio Popular, do qual eu faço parte enquanto assessoria, temos muito claro, se a greve não for a solução, então nós teremos que nos organizar para a revolução. Porque nós queremos agora, nesse momento, deixar um recado, enquanto classe trabalhadora, para os trabalhadores e trabalhadoras da empresa dos Maldanes. Queremos dizer a eles por que é que nós estamos aqui. Mas a gente quer dizer que o patrão de vocês está tirando nossos direitos. Essa greve geral da classe trabalhadora, ela é fundamental no momento em que o Brasil está sendo entregue ao capital internacional e entregue também, principalmente, ao capital financeiro. Essa é uma greve justa, é uma greve legítima e é do povo brasileiro que está manifestando sua contrariedade aos ataques neoliberais que nós estamos sofrendo. Quando os trabalhadores e trabalhadoras perderem a paciência, as pessoas comerão 3 vezes ao dia e passarão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre e não a concorrência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Certas pessoas perderão seus cargos e empregos. Deputados golpistas e traidores serão escrachados e humilhados. O trabalho deixará de ser um meio de vida. As pessoas poderão fazer coisas de maior pertinência quando os trabalhadores e trabalhadoras perderem a paciência. O mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem militares para proteger a propriedade privada. Não haverá militares protegendo deputados golpistas e safados. Não haverá nem estados para proteger militares prepotências, quando os trabalhadores e trabalhadoras perderem a paciência. Nós levantamos as nossas mãos e mostramos simbolicamente para essa empresa os calos, as marcas da construção deste país. Mostramos a ele quem são os trabalhadores e trabalhadoras desta nação. Diante de tudo isso, nesse dia 1º de maio, trabalhadores e trabalhadoras, nós do Portal Desacato aqui do Oeste Catarinense oferecemos alguns registros construídos nesse berço de lutas. Essa é a nossa homenagem para cada uma e cada um que vem somando-se nesse processo de ruptura desse sistema de morte que é o capitalismo. Um grande viva a cada trabalhador e a cada trabalhadora que ainda resiste e que vai à luta. Um grande abraço, nos encontramos nas ruas e fora Temer. A reforma trabalhista foi aprovada pelo plenário da Câmara dos Deputados no dia 26 de abril, com 296 votos favoráveis. Veja agora a análise dos vereadores daqui da capital de Santa Catarina sobre essa votação. A reportagem é de Rosângela Bion de Assis e Silvia Agostini. Estamos aqui com o vereador Lino Pérez, que vai nos contar. Lino, qual é a grande mobilização das entidades e das centrais que está acontecendo para transformar esse dia 28 numa greve geral, num dia de greve geral histórica
para a cidade, para o estado e para o país? Não, acho que nos últimos anos é greve com maior assim, adesão das centrais. São 7 centrais sindicais que se uniram, inclusive uma delas mais próxima ao governo Temer, e no entanto também foi arrastada por esse golpe, por essa destruição dos direitos sociais e trabalhistas, porque é intolerável isso. Ele estoura, arrebenta. Imagine que a pessoa vai ter 65 anos no mínimo, né, para se aposentar. Além dos 49 anos que querem baixar, mas mesmo que seja 40 anos, é muito tempo. E a média que a pessoa vai ter, além do teto, vai ter uma média que pode incluir a fase de desemprego. Então a média vai cair. Então a pessoa está desempregada há 6 meses, conta na média. Então vai cair lá embaixo, que é que hoje não conta para o topo, né, das pontos de pico do salário. Então isso vai ser destruído. Combinado isso com a votação de ontem da contra-reforma trabalhista, que também acaba com os direitos dos trabalhadores, enfraquece os sindicatos e tira da centralidade da proteção do Ministério do Trabalho, mais a terceirização, isso é uma bomba e leva os trabalhadores, arrasta uma fase de semi-escravidão pré-sindical, quase ao século XIX. O jornalista Luiz Nassif, que esteve conosco aqui na capital de Santa Catarina, também falou ao Desacato sobre a reforma da Previdência. A reportagem é de Luca Guebara. O capitalismo brasileiro, vamos pensar da lógica do capitalista. Como é que você vai ter um investidor lá fora, vai entrar aqui com investimentos de longo prazo, sabendo que você enfiou goela abaixo da população, sem nenhuma negociação, uma reforma draconiana que nem essa, uma reforma trabalhista, quem que garante que isso vai ter continuidade? Por isso que você tem que ter os pactos. O Lula começou, ele podia ter sido mais rápido lá, mas a Previdência, a Dilma começou. Você tinha um conselho de Previdência, com centrais sindicais, centrais de empresários lá, negociando, porque você tem essa questão da idade efetivamente, não o que eles estão fazendo, de dizer que isso aí, se não fizer, vai acabar a Previdência. São ajustes pequenos que você faz, inclusive porque os efeitos são de longo prazo. O que eles estão fazendo? Um negócio tão draconiano que o pessoal que vai estar entrando no mercado não vai querer entrar. Então, de que eu vou pagar uma Previdência que não vai me dar retorno? Como o sistema nosso de repartição, o que eu recolho hoje, pago o benefício de ontem, daqui a algum tempo está inviabilizada a Previdência. Como é que você vai ver nesse conflito permanente com movimentos sociais, onde você vai colocar esse pessoal? Você vai jogar para o mar aí? Então é impossível você... o que eles fazem hoje é decorrência de um profundo analfabetismo político. É uma elite muito ruim. Nós já tivemos em outros momentos aí, nós já tivemos elites aí conservadoras e tudo que tinham visão estratégica. Hoje você não tem. Então é uma mídia que não tem nenhum discernimento. A economia brasileira ficou à mercê aqui desses economistas de mercado que pensam sempre no trimestre, não conseguem pensar de uma forma sistêmica. Tudo isso acaba levando a esses impasses agora. E esses impasses, por outro lado, o que está acontecendo? Está despertando novamente a reação geral. Se você for pegar com base em 2018, você não tem candidato desse grupo que assumiu o poder, envolvendo mídia, envolvendo o Ministério Público, que consiga se viabilizar. Um pessoal muito ruim, sabe? É muito ruim. Eles conseguem ser... Eles assumem o poder, não tem uma bandeira, não tem uma proposta concreta, né? Então essa é a perda de rumo. Daí quando você olha pela frente, tudo é possível. Até eventualmente alguém de coturno e farda aí dizer, nós temos um projeto, a sociedade civil falhou. O que eles estão conseguindo é a desmoralização da sociedade civil. A votação da reforma da Previdência segue marcada para o próximo dia 8 na Câmara dos Deputados. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, do Partido dos Democratas do Rio de Janeiro, analisa a possibilidade de adiar a votação por falta de adesão dos deputados nesta pauta. Os estudantes, que também seguem em luta e resistência nesta, que é a maior greve geral do país, também falam sobre a reforma da Previdência, a pauta mais polêmica do Congresso. A reportagem é de Janaína Machado e Maiara Santos. A
gente é o futuro da sociedade, né? A gente é o que vai entrar. Eu acho que é muito mais fácil mudar a cabeça de um jovem, enquanto ele é jovem, do que tentar mudar a cabeça de um adulto. A gente tem que criar um ambiente saudável pra gente poder conseguir trabalhar. Tem que lutar pelos nossos direitos desde sempre. Qual que é a frase de hoje, assim, a principal frase? Fora Temer! Tô aqui hoje junto com os meus amigos da ocupação. Estamos aqui com os trabalhadores e com as trabalhadoras para não deixar essas reformas trabalhistas passarem. Vai afetar muito a nossa geração que está vindo agora, que já tem que entrar para o mercado de trabalho, né? E a reforma do ensino médio já passou, a PEC 55 já passou. Os estudantes vão sofrer, os estudantes que estão agora e os estudantes que vão entrar no mercado de trabalho vão sofrer muito com essas reformas. Quem faz a greve geral, de fato, são os trabalhadores, né? Quem consegue parar a produção, quem consegue parar o país, seja por um dia, seja por dois, são os trabalhadores. Mas com tudo que está colocado, com todos os ataques que a gente vem sofrendo, a juventude e os estudantes também estão sofrendo já na pele, sentindo diretamente, seja em corte da própria educação, da educação pública, universidade pública e também das privadas. E a questão da reforma da Previdência, que está extremamente latente aí, que, a minha geração de 20 e poucos anos vai sentir tudo que, se for aprovado dessa forma, a gente vai sentir tudo, né? Então, nesse sentido, a gente soma com os trabalhadores, soma junto com a classe trabalhadora para fazer uma greve geral bonita e parar o país todo. Um dia de luta, acho que é um dia que reúne basicamente todas as categorias do país, o que toca no conjunto da sociedade. Mas é um dia de dar um recado muito mais claro do que a gente já vinha dando há muito tempo. Não é uma coisa isolada, né? A reforma da Previdência ela não vem isolada agora pra gente. Vem depois de uma MP que vem para precarizar o ensino médio, de uma PEC 55 que vai cortar os gastos da educação e da saúde. E tudo isso impacta diretamente a nossa vida enquanto futuros trabalhadores, enquanto estudantes agora, e também, por exemplo, não pode esquecer que isso também vai ter um impacto maior nas pessoas negras, né? Que a gente sabe que hoje a população negra é extremamente pobre, está nas favelas, e a gente precisa também estar junto com essa galera, a gente precisa estar junto lutando contra tudo isso. Eu tenho 18 anos, estou começando agora. Daqui a 4 anos, no mínimo, que eu vou me formar, então eu só vou começar a trabalhar. Se começar a trabalhar efetivamente, se tiver emprego, né, com 22 anos, eu vou ter que ter mais 49 anos de contribuição desses 22, ou seja, assim, é uma coisa impensável. Eu vou ter o quê? 71, 72? Então, e isso porque aqui no Sul a gente tem uma expectativa de vida maior do que em outras regiões do Brasil, por exemplo, no Nordeste, a expectativa de vida não chega nos 65 anos. Então a gente até se parar para pensar assim, me aposento com 72, vivo mais 2, 3 anos. Mas tem gente que não vai chegar nessa aposentadoria. Talvez no senso comum pense sim que é uma pauta diretamente dos trabalhadores, dos sindicalistas, mas se a gente for pensar, o principal efeito dessa reforma da Previdência é justamente quem está entrando no mercado de trabalho, quem está se formando como trabalhador, que é o caso de nós, os estudantes, né? Então quem vai ter que olhar para um horizonte de 40 anos, 49 anos de trabalho para poder se aposentar com uma aposentadoria um pouco mais digna é a gente, assim, né? Então quem pensou um pouco na questão, botou na ponta do lápis, viu que é uma luta que devia ser centralmente da juventude também, junto com os trabalhadores. O movimento estudantil vai estar sempre junto com as trabalhadoras e com os trabalhadores para o que daí vier. A luta do nenhum direito a menos, somos todos e todas contra a reforma da Previdência, reforma trabalhista e lei da terceirização, foram as principais bandeiras presentes no dia 28 de abril, dia que vai ficar marcado na história brasileira. Assista na reportagem de Luca Guevara. Essa porta aí, pô! A luta da classe trabalhadora hoje é uma luta pela sua própria sobrevivência. Hoje a gente está aqui para defender os direitos que a gente conquistou ao longo de muitas e muitas greves da nossa história, né? Nossos antepassados aí que estiveram nas ruas lutando
desde 100 anos atrás, né, através de greves, e hoje ainda é o único mecanismo que a classe trabalhadora encontrou para conquistar os seus direitos, né? Se foi ao longo da história, esse foi o processo, né? E hoje ele se repete, né, como necessidade, né? E não como uma escolha, mas como uma necessidade. Para o movimento LGBT, para a população LGBT, esse ataque aos direitos da classe trabalhadora é ainda mais agressivo porque nós sequer conquistamos ela, né? Hoje a gente não tem ainda diversos direitos previdenciários, né, para nossas companheiras e nossos companheiros. Então, assim, se aquilo que a gente não conquistou, né, a população já está perdendo, né? Então é importante que a gente se una à classe trabalhadora, né? Jovens, estudantes, para que a gente consiga manter aquilo que a gente já conquistou, conquistar mais, né? E avançar também nas nossas conquistas. Eu não posso me conformar em perder um direito que foi conquistado com outras pessoas se ralando, perdendo muitas vezes assim, né? Optando pela sociedade e não pela carreira, entendeu? Porque é muito diferente a lógica da gente pensar que liberdade é o que eu posso fazer até onde começa a liberdade do outro, e que nem eles falam em Cuba, que não é divulgado, né? Que liberdade é solidariedade, cara. Solidariedade é liberdade, entendeu? Não é eu comigo mesmo até onde vai o outro, não. É eu com os outros. Os outros é a minha liberdade. É o que os outros, né? O que a gente consegue conquistar junto, que significa liberdade. Essa reforma ela afeta todo mundo, né? Afeta muitos homens e principalmente as mulheres, pela questão da jornada dupla, por aumentar o tempo de contribuição, por aumentar também a idade, né? Porque hoje em dia, para te aposentar, a mulher se aposenta com 60 anos por idade, vai passar para 65, né? E o tempo mínimo de contribuição hoje é 15 anos, vai passar para 25. Então, quer dizer, são mais 10 anos de tempo de contribuição, sendo o mínimo, né? Para aposentar com 100% seria os 49 deles. Então, o mínimo para aposentar hoje é 25%. Isso significa para as mulheres que boa parte das mulheres que estão hoje no mercado de trabalho, aos 65 anos de idade, não vão ter o tempo para se aposentar. Então elas vão continuar trabalhando, né? Esse é um dos principais pontos para as mulheres. Outra coisa é que vai aumentar a informalidade, né? Porque as mulheres ainda fazem os serviços domésticos, né? Ainda são as faxineiras, são as empregadas domésticas. Então o que acontece? Elas não vão mais querer assinar a carteira, porque nenhum empregador vai querer assinar a carteira dessas mulheres, porque não tem vantagem. Vai perder a vantagem hoje em dia de assinar a carteira, porque tu não tem mais previsão de se aposentar. E essa reforma ela não é para daqui 20, 30 anos, ela é para amanhã. O dia que ela for aprovada, ela vai ter reflexos, porque vai ter gente morrendo. É um mundo de retrocesso. A nossa luta é por unificação e por demarcação das nossas terras indígenas. Demarcação devia ser para eles, né? Mas, enfim, por demarcação de terra, pela saúde, pela educação. Vai ter gente ganhando lucro com a saúde, vai ter gente ganhando lucro com a previdência. E nós, que somos que contribuímos de maneira geral, porque nós, trabalhadores, é que mais pagamos impostos nesse país. Às vezes eu fico abismado, porque diz, o Brasil tem um país que tem mais impostos no mundo. Mentira! Pode ter imposto a mais para os trabalhadores que pagam os seus impostos no produto, mas os grandes empresariados não pagam quase nada de impostos. Recentemente, esse governo usurpador acabou beneficiando em 25 bilhões de reais o Itaú. Isso é um massacre internacional. Garante que uma empresa privada, como um banco financeiro, que é o Itaú, que tem lucros exorbitantes apesar da crise, seja agora beneficiada a 25 bilhões, que é um valor que não é pouco, que garantiria, por exemplo, alimento na mesa de um povo que é pobre, que necessita, mais de um ano. 40 milhões de pessoas que se beneficiavam, por exemplo, do Bolsa Família, é o mesmo tanto. Então você tira isso, dá para um banco e retira da comida de quem precisa na sua vida para garantir minimamente uma dignidade. Que governo? A gente tem um governo neoliberalíssimo e ultra mega super, entendeu? Liberalíssimo, é o Estado mínimo, e isso está sendo vendido como se fosse a solução dos problemas das pessoas.
né? E aí que a gente fala da mídia, né? Dessa porcaria dessa televisão que a gente estava comentando, que ela consegue fazer com que isso entre na cabeça das pessoas por osmose, como se fosse natural, e as pessoas vão reproduzindo aquilo sem saber nem do que elas estão falando exatamente, né? Que é uma pena, né? É uma pena, porque a gente aí cai em outros assuntos, né? Falta de educação, né? Falta de várias coisas. Estamos sendo educados pela Globo, né? Desde criancinha, assim, é isso ideológico, né? Neste 1º de maio, o Portal Desacato vem até vocês para dizer que há 10 anos somos mídia dos trabalhadores e trabalhadoras e estamos juntos com vocês. Assista o que a nossa diretora-geral de jornalismo, Thali Feldglaser, diz aos trabalhadores. A melhor homenagem que o Brasil poderia ter dado aos trabalhadores e trabalhadoras no dia 1º de maio é a maior greve geral na história do país. A terra tremeu graças aos milhões de pessoas que aderiram à greve. Essa força de resgate da autoestima tem que ser como uma bola de neve e crescer até a vitória. Vamos para uma greve geral por tempo indeterminado. É dignidade ou trabalhar até morrer. Feliz 1º de maio. Trabalhador, todo seu amor, nosso futuro não será terceirizado. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a sua companhia. Sonhamos juntos, sonhamos livres. Desacato, 10 anos a mídia dos trabalhadores e trabalhadoras. Até mais!